Bom dia, turma do 5º ano. Um grande beijo para todos, tá? Todos os alunos que acordam cedo aí, participam, tá? Gabriel, que tá sempre lá acordadinho, né? Guilherme, Camille, enfim, Isabela, toda a galerinha, Mari, né? Enfim, Tia Aline não falou o nome de todos, mas eu sei que todo mundo participa, tá legal? Então, assim, parabéns mesmo pela responsabilidade, pelo empenho, pela dedicação de todos aí. Bom, a nossa aula de hoje será de língua portuguesa, tá? Iremos utilizar o livro, essas páginas aqui, tá? 253, 260, 262, 318 e 319. Então, assim, a gente vai utilizar um pouquinho de cada página aqui, tá legal? Bom, iremos também utilizar o caderno de língua portuguesa, porque a Tia Aline vai estar colocando um exercício para estar dando uma fixada. E iremos também utilizar o livro de ciências, da página 122 até 125, tá legal? E o livro, novamente, As Razões do Coração. Hoje a Tia Aline vai pedir um trabalhinho relacionado a isso aí, tá legal? Bom, então vamos lá. Então, abrindo aí na página 253, primeiramente, tá? No livro da página 253, o que vem falando? Vem falando dos modos do verbo, né? Que são indicativo, subjuntivo e imperativo. Sendo que o modo indicativo, Tia Aline já passou para vocês, né? Aqueles tempos todos dos quais nós conjugamos o tempo no modo indicativo, né? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, né? Esses são os verbos do modo indicativo, né? O modo indicativo indica um fato certo, uma certeza. Hoje nós iremos ver o modo subjuntivo, ok? O modo subjuntivo indica um fato incerto, duvidoso, uma possibilidade. Ele é diferente do indicativo, tá legal? E aí no modo subjuntivo, nós temos somente três tempos. Nós temos o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, ok? Ele é um pouquinho diferente do modo indicativo, ou seja, é melhor até para o momento da conjugação, né? Porque você só tem 3 tempinhos aí, ok? Bom, e aí nessa página 253, vem falando um pouquinho desse modo indicativo, né? Que indica um fato incerto, duvidoso, uma possibilidade. E aí ele dá um exemplo assim, talvez Júlia pule corda. Então, assim, é algo que? É algo duvidoso, né? É incerto, diferente do outro que nós fizemos em páginas anteriores, né? Bom, e aí saindo da página 253, agora nós vamos dar um salto lá para 260. Na 260, vocês têm os verbos da forma conjugada, né? Como a Tia Aline já mostrou no modo indicativo, agora também temos os verbos aí do modo subjuntivo em forma de conjugação. E aí eu trouxe aqui para vocês estarem observando o que eu coloquei aqui no quadro, vocês também têm no livro de vocês, tá legal? Então aqui o presente. Além, né, no momento da conjugação, no modo indicativo, vocês utilizavam somente os pronomes, né? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. No modo subjuntivo, além do pronome, vocês também escrevem uma palavrinha anterior ao pronome. No caso do presente, você vai utilizar o que eu cante, que tu canteis, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Então, no presente, né? No tempo presente, vocês vão utilizar sempre antes do pronome uma outra palavrinha aqui, tá? Que é o que. E reparem que, como cantar é um verbo de terminação ar, né? E a mesma forma com que vocês conjugam o modo indicativo, vocês também irão conjugar a forma do verbo no subjuntivo, né? Como aqui o cantar tem a terminação ar, né? Eu posso estar conjugando um outro verbo com terminação ar. Com terminação ar também? Com terminação ar, claro. Vocês vão utilizar a mesma terminação aqui também, né? No caso aqui, se eu colocasse aqui o verbo andar, que eu ande. Então, esse ezinho aqui, o finalzinho, eu iria aproveitar para o verbo andar. Por quê? Porque é um verbo com terminação ar, ok? E aqui, ó, modo agora imperativo, né? É um outro tempo aqui do modo subjuntivo. No imperfeito, perdão, no pretérito imperfeito. Antes também dos pronomes, eu também utilizo uma outra palavrinha, ó. No caso do pretérito imperfeito, eu utilizo o se. Se eu cantasse, se tu cantasseis,
Se ele cantasse. Se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. Então aqui, reparem que também houve uma separaçãozinha aqui, por quê? Caso vocês utilizem também um verbinho com a terminação a, tá? Vocês vão utilizar sempre essa terminação aqui. Asse, asses, asse, assemos, asses e assem, ok? É da mesma forma do indicativo. Vocês vão sempre utilizar a terminação, ok? Já no tempo futuro, vocês vão utilizar a palavra quando antes do pronome. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar. Quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Então, no modo, tá, subjuntivo, nós temos apenas 3 tempos aí, né? 3 formas de conjugação. Presente, pretérito imperfeito e futuro, tá? Quando fizerem a conjugação, não podem esquecer de colocar as palavrinhas que vêm antes do pronome. Vocês têm que montar da mesma forma que a Tcheline está mostrando aqui, que é a forma também que tem no quadro de no livro de vocês, tá legal? Nessa página 260 aí, ok? E aí eu coloquei um exemplo lá do tempo presente do verbo amar, né? Então, como amar também é um verbo de terminação ar, como cantar, eu posso estar aproveitando essas terminações aqui. Então, como ficaria lá o primeiro? Que eu o quê? Que eu o quê? Que eu ame. Que eu ame. Que tu ameis. Que ele ame. Que nós amemos. Que vós amais. Que eles amem. Então, esse aqui é o tempo que? É o tempo presente, né? Então, reparem que sempre antes do pronome, eu utilizei o quê? Eu utilizei a palavrinha que. Que eu ame, que tu ames, que ele ame. Que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Quase amém, né, pessoal? Quase amém ali. Então, assim... Então, a gente utiliza, né, dessa forma, tá? Os tempos, né, do modo indicativo. São somente 3 tempos aí, tranquilo para conjugação, né? Presente, pretérito imperfeito e futuro. A mesma coisa fica, tá? Para os verbos com terminação e ir, né? Sempre pegando o quê? Sempre pegando o finalzinho dos verbos, ok? Bom, e aí, saindo dessa página, até a Tcheline tá pegando uma cola ali para não ficar confuso, né? Na página 262, existe um exercício do qual, assim, o número 3 vocês já fizeram, certo? Anteriormente, em outras aulas, quando a Tcheline apresentou o modo indicativo. Hoje, vocês farão a questão 4 da página 62, tá? Vou até colocar aqui o númerozinho 4, ó, para vocês saberem que é a questãozinha do número 4, tá legal? Somente o 4. E aí, no outro momento, vocês realizarão a questão 5 também. Bom, e aí, saindo da 262... Nós agora vamos dar um salto para 318 e 319, que é lá no finalzinho do livro, ó. O último exercício do livro, mas ainda não terminamos o livro não, tá? Bom, e aí na página 318 e 319, vocês vão estar utilizando o dicionário, tá legal? Vamos pegar lá aquele amigo lá, né, das dúvidas, quando a gente tem dúvida em determinadas palavras. E aí vocês vão fazer um exercício de acordo com o que ele está pedindo aqui, tá? Sendo que com o uso do dicionário. Isso aqui é bem tranquilo para vocês estarem realizando, tá legal? Então prestem atenção aí nessas palavras, nos parônimos, né? Que são palavrinhas que possuem semelhança na grafia e na pronúncia, mas que têm significados diferentes. Ok? Tcheline já falou sobre isso já em aulas anteriores, né? Comprimento, cumprimento, sexta, né? Então assim, tem um exercício muito legal de estar... que tem na página 318 e 319 para vocês estarem realizando, tá legal? Bom, então saindo do livro de língua portuguesa, indo para o livro de ciências, ok? Deixa eu guardar aqui. Ah, outra coisa, vocês também têm o caderno de verbos, tá? Que vocês também podem estar utilizando por questões de conjugação, tá? A Tcheline até esqueceu, mas tô lembrando aqui, tá? Tem essa parte também do caderno de verbos de vocês. Bom, e aí na página 122, certo? Do livro de ciências, vocês vão estar abrindo aí. Nós vamos falar agora sobre o sistema cardiovascular, certo? Em aulas anteriores falamos sobre o sistema digestório, sistema respiratório, agora é o sistema cardiovascular, né?
Bom, o sangue, os vasos sanguíneos e o coração compõem o sistema cardiovascular. Né? Quando a gente pronuncia a palavra cardio, a gente lembra de quê? Do nosso coração, né? O sangue transporta para todo o corpo oxigênio, os nutrientes e outras substâncias necessárias para o bom funcionamento do organismo. Ele percorre o corpo por meio de uma enorme rede de vasos sanguíneos. Então, se vocês observarem essa imagem enorme que vocês têm aí de um esquema aí, né, de um ser humano, de uma pessoa, vocês vão ver que nesse corpo mostra o quê? Mostra diversos vasos, né? E ele parece até uma teia, né, pessoal? Então, assim, são esses vasinhos. Então, em todo o nosso corpo, né, nós temos o quê? O que percorre por dentro de todo o corpo, desde a cabecinha aqui, da pontinha da cabeça, até a pontinha lá do pé. Nós temos vasos, né? Vaso sanguíneo que percorre por todo o nosso corpo. Os vasos sanguíneos podem ser de 3 tipos, um com cada função diferente, que são as artérias, e aí tá mostrando na figura aí do livro de vocês, eu quero que vocês observem as artérias, ok? As artérias. Os vasos capilares, que também mostra aí na imagem de vocês aí, onde tem a mãozinha aí pegando um pedacinho da perna, tá? Ele tá sinalizando. E as veias aí, ok? Então, assim, nós temos tudo isso aí espalhado por todo o nosso corpo. O coração funciona como uma bomba, olha só, olha como o coração, como ele funciona, como uma bomba, que ele fica tum, 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 batendo o tempo todo, né? Impulsionando o sangue rico em oxigênio, que vem dos pulmões, para todas as partes do corpo. Então, olha só, esse sangue aí, né, que nós temos no nosso organismo, ele é impulsionado por quê? Ele é impulsionado, o sangue muito rico, ele em oxigênio, ele vem por partes, vai por partes, né, do pulmão aí para todas as partes do corpo. Ele tem essa função de estar jogando aí para todas as partes do corpo. Ele faz isso por meio de vasos sanguíneos. Olha como é importante isso aí, hein? As artérias levam o sangue para fora do coração. Então, vocês observem bastante aqui as artérias, que tem uma sinalização aí na imagem de vocês bem grande, bem nítida. As artérias têm a função de levar o sangue para fora do coração, ou seja, ele tira de dentro do coração, para fora. E as veias conduzem, né, levam o sangue para o coração. Então, assim, é uma questão de entrar e de sair o tempo todo aí. Tá? Então, observem bastante essa imagem aí para vocês verem a posição do coração, das artérias, das veias, tá? Enfim. E aí na página 123 ele já mostra aí a função mais detalhada de cada um aí. Veja na figura que as artérias e as veias se espalham praticamente pelo corpo inteiro. Então, se vocês observarem a imagem aí do livro de vocês, vocês vão ver que as artérias e as veias, elas estão espalhadas por todo o nosso corpo, tá? Onde terminam as artérias, formam-se as veias, que levam de volta o sangue para o coração. As artérias são vasos mais grossos, formados por tecido muscular. As veias são mais finas que as artérias. E os capilares são vasos muito fininhos, que estão entre as veias e as artérias. Então, assim, aí ele está mostrando um pouco que a espessura de cada item, né? Das artérias, né? Dos capilares, certo? Então, assim, está mostrando a espessura de cada um, que um é mais grossinho, o outro é mais fininho, sendo que um ali fica juntinho do outro, que cada um fica juntinho do outro. O trajeto percorrido pelo sangue no interior dos vasos sanguíneos recebe o nome de circulação. Porque a gente tem a circulação por parte de todo o nosso corpo, né? O sangue, ele circula pelo nosso corpo todinho. Há 2 tipos de circulação no nosso corpo, a pequena e a grande. Então, agora nós veremos aí a diferença desses 2 tipos de circulações que existem no nosso corpo, tá? A pequena circulação, o sangue vai do coração aos pulmões. Então, assim, tem uma imagem aqui abaixo também mostrando essa circulação pequena, tá? Que o sangue vai do coração, tá? Tá mostrando a imagem do coração também, eu quero que vocês observem, tá? O sangue vai do coração aos pulmões e dos pulmões para o coração, ou seja, vai e volta, né? Vai e volta, ok? Já na grande circulação, o percurso realizado pelo sangue é do coração ao restante do corpo e do corpo para o coração. Ou seja, essa circulação grande já é uma circulação o quê? Maior pelo corpo aí, né? Então,
existe a pequena circulação e a grande aí. Em condições normais, o coração de uma criança da sua idade, da idade de vocês, né, crianças? Por exemplo, bate de 60 a 110 vezes por minuto, ou seja, um bombeamento normal de uma criança seria esse aí, né? De 60 a 110 vezes por minuto. Então, assim, observem essa imagem que está aqui, esse esquema, né? Do trajeto do qual eu acabei de ler, falando sobre a pequena e sobre a grande circulação que nós temos aí de sangue pelo nosso corpo, ok? Bom, e aí na página 124, vem um item aqui muito importante, ó. O número de pessoas que morrem de doenças circulatórias é muito grande. Algumas medidas, como praticar atividades físicas regulares e sem exagero, né? Controlar o peso, alimentar-se corretamente e não fumar. Então, assim, essas são umas das grandes medidas importantes para qualquer ser humano, né? Não digo criança, né? Mas, assim, de um adulto, né? Porque fala aqui sobre a questão do fumo, né? Então, assim, é muito importante, né, você praticar. Claro que a criança precisa praticar atividades físicas, né? Regularmente, né? Controlar também o peso, né? Porque tem umas crianças também, sim, que tem um pezinho acima, né? Então, um peso acima do que precisam ter. Então, assim, tu precisa se controlar esse peso também. Controlar o quê? A alimentação, né? Fazer uma alimentação correta. Então, assim, tudo isso aqui influencia. A única questão que não entra é não fumar, porque isso aqui é uma situação para um adulto, ok? Mas, assim, são itens, são medidas importantes, né? Para quê? Para que isso não agrave, né? Não dê problemas circulatórios na pessoa. Podem diminuir a probabilidade de desenvolver doenças circulatórias. Então, assim, se você pode optar por essas medidas boas, né? Você faz com que evite de se desenvolver doença circulatória no seu organismo. E aí na parte de baixo, na página 124 ainda, tem o Saiba Mais, tá? Aprenda mais sobre o seu corpo. Veja a seguir algumas características relacionadas ao sistema cardiovascular. Então aqui tem uns itens muito importantes, tá? Para a gente poder aprender sobre o nosso corpo. O coração pode continuar funcionando fora do corpo do animal por algum tempo, se for mantido em condições parecidas como geralmente existe no interior dos organismos. Olha só que interessante isso aqui, né? Mas é claro que tudo precisa de um preparo, né, gente? No corpo de uma pessoa adulta, circulam cerca de 5 litros de sangue. Olha só a quantidade enorme de sangue aí que existe no corpo de uma pessoa adulta, né? 5 litros de sangue é muita coisa, né? O sangue, em sua maior parte, é constituído de água. Então, assim, quando você observa o sangue, você vê o que? Aquele líquido avermelhado, né? Claro. E aí, o que acontece? Grande parte ali, né? A maior parte dessa mistura que existe dentro do sangue, né? Boa parte ali é constituído de água. O restante é composto de células sanguíneas, proteínas, nutrientes e gases, né? Então, assim, existe uma junção de um monte de coisas ali. Cada pessoa pertence a um grupo sanguíneo, grupo A, grupo B, grupo AB ou grupo O, porque assim, às vezes eu tenho um grupo de sanguíneo, por exemplo, meu A positivo, de repente o meu colega não tem o mesmo sangue que eu, de repente ele pode ter um O positivo, né? Então assim, as pessoas possuem o quê? Possuem grupos sanguíneos diferentes. Algumas pessoas podem precisar receber sangue para transfusão. A transfusão consiste em fazer passar o sangue de uma pessoa para outra. Esses casos acontecem no momento assim, de um acidente, ou às vezes de uma pessoa passou por uma situação e aí precisa, né, tá sem sangue no organismo, vamos dizer assim, no corpo, e aí precisa se fazer uma transfusão, né? E aqui tem a imagem aqui de uma pessoa fazendo, ó, tem uma bolsinha de sangue aqui, né? É como se fosse dar um furinho aqui, né, na veinha, enfim, né? Para você poder fazer a transfusão. Antes de fazer uma transfusão, é preciso conhecer o grupo de sangue de quem doa, que é o doador, né? De quem está dando sangue, e de quem vai receber, o receptor, né? Pois as transfusões só podem ser feitas com o tipo de sangue que tenha compatibilidade. E o que quer dizer compatibilidade? Capacidade apresentada por dois grupos sanguíneos que funcionam em conjunto, ou seja, se o meu sangue é A positivo, eu não posso receber um outro tipo de sangue diferente do meu, né? Preciso ter o A, ou tem um também que é o universal. Existem também um tipo sanguíneo que é universal, é o O,
sei se é O positivo. Tia Aline agora fugiu, mas existe um que é universal, que serve para todas as pessoas, para serem doada para todas as pessoas, tá? Mas tem que ter a compatibilidade dos sangues, tá legal? Fugiu aqui agora. Mas enfim, então assim, então isso aqui é um processo muito importante que acontece às vezes com determinadas pessoas, né? E aí tem uma imagem aqui, os bancos de sangue que fornecem as bolsas de sangue para transfusões dependem de doações de pessoas voluntárias. Existem pessoas que fazem, né, esses trabalhos voluntários, né, que podem ser doadoras de sangue. Acho que é O negativo. É O negativo. Agora veio aqui o que é universal, é O negativo, isso mesmo. O negativo é o que você pode doar para qualquer pessoa. Bom, mas aí assim, enfim, esse trabalho aqui voluntário ele é muito importante, né? Você doar, né? Você tirar o seu sangue e doar para outras pessoas que precisam, né? Na página 125 tem o exercício 1, 2 e 3, que é um exercício também bem tranquilo, de acordo com o que nós acabamos de ver aqui agora sobre o sistema cardiovascular, né? Que é todo esse sistema aí que envolve o nosso coração, as artérias, as veias, vasos capilares, enfim. Bom, e aí saindo agora de ciências, a tia Aline agora vai pedir o quê? Um trabalhinho sobre o nosso livrinho As Razões do Coração, ok? E aí o que acontece? A tia Aline já pediu para vocês fazerem a leitura, certo? A tia Aline já pediu para vocês realizarem atividade em folha. Então, assim, então vocês já estão ok sobre o livro, né? Quantas histórias que aconteceram aqui, né? Que, por sinal, é um livro muito bonito. E aí, o que eu vou fazer? Essa atividade, né? Esse trabalho está valendo nota, vai ser a terceira nota de vocês aí, tá legal? Esse trabalho vai estar valendo de 0 a 10, ok? Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer uma apresentação desse trabalho. Vocês vão recontar a história desse livro aqui para mim. Então, olha como vocês vão fazer. Vocês vão procurar lá uma paredinha, um cantinho lá na casa de vocês legal. E aí vocês vão colocar a camisa da escola. A tia Aline quer que vocês coloquem a camisa da escola, tá legal? Para ficar uma coisa bem organizadinha e bonitinha. E aí vocês vão recontar a história do livro As Razões do Coração, tá? Vocês vão falar para mim o que fala dentro desse livro aqui, ok? Eu quero que vocês recontem a história desse avô e desse neto aqui, tá? É uma história que eu tenho certeza que vocês já leram, é claro. É uma história bem bacana, ok? E aí, quem quiser, o que pode estar fazendo, tá? Se vocês quiserem estar colocando assim ao fundo, né? Um desenho que tem aqui, por exemplo, no livro, ó. Esse segundo aqui, né? Que foi a viagem, né? Deles, enfim, né? Se vocês quiserem colocar essa parte aqui da fazenda, né? Essa parte aqui do vovô dele dormindo com ele, a parte da noite, né, o pomar, enfim. Então, vocês podem estar escolhendo uma dessas imagens que tem no livro, tá? E podem estar colocando ao fundo, né? E poder também poder estar explicando essa imagem da qual vocês colocaram ali ao fundo, ok? E aí, essa história vocês vão ter que gravar para a tia Aline, né? Vocês vão pedir a mamãe aí, ou então vocês mesmo podem gravar, né? E vão colocar essa recontagem de vocês aqui do livro, vocês vão colocar no nosso grupo do segundo ano. Ok? Quem não... Perdão, do quinto ano. A tia Aline viajou para o segundo ano aqui. Vocês vão colocar no grupo do quinto ano. Quem não se sentir à vontade, porque às vezes tem aquele aluninho que tem um pouquinho de vergonha, né? Tímido e tal. Vocês podem estar jogando esse videozinho no privado da tia Aline. Ok? Podem estar jogando para a tia Aline poder estar avaliando vocês. Quem não tiver, quem se sentir à vontade, pode estar jogando no próprio grupo do quinto ano mesmo. Tá legal? Então, assim, façam com bastante empenho. Tia Aline entende que ninguém é artista, eu também não sou, né? Mas, assim, a gente tem que tentar, né, fazer umas coisas diferentes aí, ou usar um pouquinho. Então, assim, usem a criatividade, leiam bastante o livro, para no momento da recontagem da história, tá bem bacana pra gente poder entender tudinho aí. Tá legal? E, ó, tá valendo ponto, hein? Tá legal? A tia Aline vai estar colocando no grupo a data que eu quero que vocês postem a apresentação aí. Ok? Para eu poder estar observando aí os artistas que eu tenho no quinto ano. Tá legal? Ó, um grande beijo. Aula longa hoje, né? Um grande beijo e até a próxima aula, tá legal?